Boa noite a todos os presentes. Hoje a gente está aqui, então, para dar continuidade a uma série de discussões que, né, os professores do curso de psicopatologia vêm desenvolvendo, né? Então, a aula aberta de hoje vai chamar O Outro em Risco, Narcisismo, Alteridade e Identificação. Com grande alegria, né, que a gente está aqui hoje para discutir essas coisas. Agradeço a presença das pessoas aqui, que estão aqui essa noite, apesar do fim do ano, todo o movimento dos cursos de trabalho aqui, leitura lá, né, acaba sendo um momento de intensidade de produção. Bom, o curso de Psicopatologia Psicanalítica e Clínica Contemporânea, tem uma pesquisa de professores que visa abordar as formas de sofrimento psíquico na contemporaneidade. A gente iniciou esse ciclo de aulas abertas privilegiando aspectos emergentes, tanto nas discussões do campo psicanalítico, como das figuras clínicas que se destacam na atualidade. As questões que se tensionam entre narcisismo, alteridade, identificação e os movimentos identitários passa a ser um tema recorrente no campo e mais um aspecto do mal-estar contemporâneo e mais um fator de expressão do sofrimento. Nessa aresta também se insere a transferências e seus manejos, quer seja na clínica, onde um traço do analista ou do analisante podem determinar, segundo a lógica identitária, os rumos de uma análise, quer seja a complicada questão nomeada por PsySave, na qual impera a questão se um analista deve ter a mesma identidade que seu cliente para se tornar possível e segura uma análise. Então, acho que a gente tem se debatido com várias questões. Porque nos últimos tempos acredita-se que um analista tem que ser igual aos seus analisantes para poder escutá-lo? Como essa pretensa igualdade dialoga com o narcisismo? Por que o diferente poderia ser ameaçador? O conceito de identidade passaria a ser mais um ator clínico, principalmente quando pensamos nas possíveis transferências? Qual a pertinência do conceito de identidade, originalmente vindo da filosofia, ao campo da psicanálise? Como o mesmo se manifesta na subjetividade de cada um? Como exercer uma psicanálise colorida, inclusiva, sem perder nossa especificidade? Por que as discussões ligadas a racialidades e sexualidades tendem a se desenvolver mais na esfera do campo social que o metapsicológico, quando queremos ser mais diversos? Indagações como essas motivam a instituir essas 4 aulas abertas para as discussões com o corpo de docentes e discentes do Departamento de Psicanálise. Estamos na 4ª aula do projeto, e na sequência de 3 importantes aulas. A primeira foi o eu na contemporaneidade, identidade e alteridade nas tramas identificatórias, que foi dada pela Maria Carolina Alcioli. A segunda foi uma aula aberta pelo professor Benilton Bezerra Júnior, e a terceira foi Sexualidade, Poder e Psicanálise, por Silvia Alonso. Dentro do nosso projeto pedagógico e dando prosseguimento, então, os professores do curso avaliaram ser importante aprofundar o debate entre as importantes questões já mobilizadas pelas aulas anteriores. Para tanto, os professores Mara Selaib, Marcelo Soares e Roberta Ked estarão trazendo algumas reflexões para essa plateia poder seguir nesse debate. Então, a Mara Selaib é membro do Departamento de Psicanálise, professora do curso de Psicopatologia e Clínica Contemporânea, no exercício da sua coordenação, integrante do grupo de apoio FLAPSI, do departamento, e representante do departamento no comitê editorial da revista Intercâmbio Psicanalítico da FLAPSI. Ela vai nos falar sobre a raiz psíquica do ódio, considerando o desamparo, alteridade e identificação.
Marcelo Soares é membro do Departamento de Psicanálise e professor do curso de Psicopatologia Psicanalítica e Clínica Contemporânea. Abordará o intrincamento entre a identidade, ilusão e alteridade. E a Roberta Ked é membro do departamento, também é professora do curso de Psicopatologia Psicanalítica e Clínica Contemporânea e atual representante dele na comissão de cursos do departamento. Integrante da coletiva Psicanálise nas Brechas e trabalhará sobre novas perspectivas da identidade no campo psicanalítico. A seguir, eu vou convidar todos a trazerem suas questões para que a gente possa seguir nesse importante debate. Então, bom trabalho para a gente. Então, com a palavra, a Mara. Funciona? Tá. Então, boa noite a todos, a todas. Tá longe? Tem que grudar assim? Então, tá. Falta de prática. Bom, é muito bom partilhar com vocês uma das questões que, a partir da temática das 3 aulas abertas anteriores, eu me senti estimulada a seguir pensando. Necessariamente, de modo resumido, eu vou percorrer parte da metapsicologia freudiana e lançar mão de um autor do final do século XX, que é o filósofo e psicanalista Cornelius Castoriadis. Na primeira aula aberta, A Constituição do Eu na Contemporaneidade, Maria Carolina Scioli abordou a formação do eu através das dinâmicas presentes na identificação primária e nas identificações a traços de objetos. Eu vou privilegiar um outro olhar para essa mesma formação do eu através de um momento anterior, de maior primariedade. Eu vou falar dos processos que levam à descoberta do objeto como autônomo, ou seja, o objeto como uma alteridade, vivido pelo eu-prazer como uma ameaça, como uma instância inimiga. Se usei o termo inimigo, então estou falando do ódio em particular. O ódio tem raízes psíquicas e sociais, as quais se articulam. Ai, tá ruim isso daqui, não sei como juntar o texto com o microfone. Não, não é isso, é que o negócio fica na cara da gente. É muito ruim. Bom, desculpem. O ódio tem raízes psíquicas e sociais, as quais se articulam. As sociais, como nos ensina Castoriadis, dizem respeito à forte inclinação da instituição social ao fechamento sobre si mesma, com as suas próprias significações. Numa citação muito clara, ele escreve: a falácia é sempre nossas normas são o bem é nossas normas, as normas deles não são as nossas, logo não são o bem. Assim também, nosso Deus é verdadeiro, a verdade é nosso Deus. O Deus deles não é o nosso, logo não é um verdadeiro Deus. Sempre pareceu quase impossível para as coletividades humanas considerar a alteridade como precisamente isso, alteridade simplesmente. Fechei as aspas. Quanto às raízes psíquicas, Freud deslindou a tendência primária da psique em rejeitar o que não é si mesma. Tentarei abrir um pouquinho sobre as raízes psíquicas do ódio, centradas no eu-prazer purificado e no narcisismo primário, o qual Freud comparou à completude de um ovo de pássaro e que Castoriadis chamou de mônada psíquica. De outra parte, sabemos muito bem da importância radical, essencial da presença do outro, aquele que investe a sua libido originariamente de seu próprio narcisismo infantil, na constituição do psiquismo em estado nascente do bebê. Sabemos da importância radical do outro, por onde, justamente, a gente pode seguir a vida psíquica,
a vida íntima, a vida social, a vida material. Enfim, a vida em suas várias camadas e entrelaçamentos. Sendo assim, há um paradoxo no que diz respeito à disposição do eu em suas relações com a alteridade. Vamos a Freud. No texto Formulações sobre os dois princípios do funcionamento psíquico, de 1911, ele escreve uma longa nota, é a nota número 4, a respeito da satisfação alucinatória do bebê, tomado em seu desamparo, sob a regência do princípio do prazer-desprazer, que opera a partir das marcas das experiências de satisfação oferecidas pelo outro originário. Nesse estado, ele ensina, não há da perspectiva da vivência do bebê discriminação, sujeito-objeto, dentro-fora, afeto, desejo, representação, porque não há distância entre o ser e o ter, entre o desejo e a posse do desejado. Nesse estado, todas as vivências de satisfação são experimentadas como se originadas de si mesmo, providas por si mesmo, remetidas ao próprio corpo e ao incipiente eu corporal. E será desse momento mítico, gerado pela experiência do prazer sem conhecimento da ação específica do objeto, que se formará o núcleo da constituição do eu. Freud aponta aí um fechamento sobre si mesmo, operando esse eu prazer purificado onipotente. A esse fechamento, Castoriadis chama de mônada psíquica e atribui a ela a matriz do sentido. Como assim, a gente se pergunta? Castoriadis explica ser porque esse estado ilusório, uno, primário e necessário é aquilo que o núcleo da psique vai reconhecer como sentido vida afora. É o estado de completude no qual tudo de bom já está na mônada e tudo de ruim é jogado fora dela, paradoxalmente, sem percepção de dentro e fora. O sentido monádico é marcado pela atemporalidade, pela não contradição, ignorando a distinção, a separação e a articulação. É um sentido estranho ao que possamos considerar como sentido na vida consciente. Mas atenção, o abalo, a quebra desse fechamento sobre essa matriz do sentido é que vai ser o foco maior de resistência e ódio ao objeto. Entre o bebê viver sobre o absoluto do princípio de prazer e ele vir a conquistar o princípio de realidade, uma série de movimentos psíquicos bastante sofisticados precisam acontecer num longo processo junto ao objeto, até agora não percebido como tal pelo eu prazer. Assim, no momento de ausência do seio real, ocorre uma descontinuidade, primeiramente reparada pela alucinação do seio, graças ao investimento nas marcas de prazer adquiridas. Aos poucos, a alucinação não será suficiente. E isso cria um abalo no sentido de completude do mundo. O pequeno humano sofre um trauma pela ausência de sentido que vem justamente do fato de não poder se manter no interior da mônada, porque o excesso, a intensidade de sua própria demanda pulsional não está sendo atendida, nem pelo objeto real, que é faltante nesse momento, e nem pela presença da alucinação, que não é uma ação específica real. A reação a essa falta será, então, de angústia. E o ódio nasce aí, nessa vivência bruta, dada pelo excesso das intensidades, como algo desprazeroso, mal, vindo de fora, provocado pelo objeto faltante. Ora, sabemos que do ritmo presença-ausência do objeto adaptado ao bebê surge a capacidade da representação, da simbolização, e que desse movimento repetido inúmeras vezes ocorre reconhecimento do que é exterior. É exterior e tem importância vital. Portanto, o eu-realidade inicia seu processo a partir dessa descoberta odienta. É Freud quem afirma em Pulsões e Vicissitude das Pulsões, de 1915, que o ódio é anterior ao amor de objeto.
que ele é primariamente dirigido ao outro, percebido como falta ameaçadora na luta do eu por sua conservação e afirmação. Nessa dinâmica, aos poucos submetido à economia do princípio de realidade, ou seja, sendo inserido na socialização, o eu-realidade se dá conta da existência do objeto e passa a temer ser por ele abandonado ou perder seu amor. Se o eu-prazer continha tudo de bom, agora será o objeto detentor de todo necessário e desejável. Assim se instaura a ambivalência em relação ao objeto. O ódio e o amor estarão sempre presentes desde então e por toda a vida, ainda que de modo inconsciente. E mais, o ódio atingirá também o próprio eu-realidade, uma vez que esse eu nasce da inclusão à civilização, que implica processos de identificação a outros e as significações dessa civilização. Dessa perspectiva, o eu-realidade é como qualquer outro estranho, de modo que esse eu também é objeto de ambivalência dos afetos, como suporte de parte da transferência do amor de si, o amor narcísico, e como objeto do ódio por ser externo à mônada. Por conta do amor de si, esse ódio ao eu-realidade precisa ser, em parte, projetado sobre a alteridade, pelo risco de o eu não sobreviver a ele. Em parte, esse ódio permanecerá no nó primário, porque a mônada não deixará de existir, tendo sido conquistado o eu-realidade. Esse ódio ao outro permanecerá sempre e, por oposição, um investimento positivo de si fechado sobre si mesmo. Eu sou o bem sou eu, ele não é eu, logo ele não é bem ou é menos do que eu. Ao passar da teoria do ódio relativa ao prazer onipotente da primeira tópica para a mudança de paradigma da segunda tópica, Freud reafirma esse fechamento na oposição entre o narcisismo primário anobjetal e as futuras relações de objeto. Em 1938, fim da obra, em Resultados, Ideias, Problemas, ele escreve a frase: "Eu sou o seio", como se dita pelo recém-nascido e explicitando esse estado de prazer anobjetal. 12 anos antes, em Inibição, Sintoma e Angústia, 1926, o entendimento do desamparo havia sido aprofundado a partir do trauma do nascimento, desorganizador do estado intrauterino, e aqui o bebê reage com uma descarga motora, tentando expulsar esse incômodo originário, ameaçador da própria vida, buscando desesperadamente uma reorganização fisiológica. O psicanalista Daniel Deluya descreve como os investimentos libidinais do objeto no acolhimento do bebê com as ações específicas, carregadas de afeto, palavras e fantasias, restabelecem a cada vez a quietude perdida e vão paulatinamente instalando a pulsionalidade e as condições para a constituição do psiquismo. Nessa dinâmica, a partir da desorganização, reorganização econômica, tantas vezes repetida, é constituída Sua Majestade o bebê. Nas palavras desse autor, a instauração do eu ideal ilusório, onipotente, satisfaz toda a urgência vital e torna o bebê imune a qualquer ferida possível. Essa é a raiz das idealizações, como um modo de negar e desmentir o desconhecido que assola a realidade do desamparo. Não podemos esquecer, a lógica da idealização será sempre lógica do tudo ou nada. Se a matriz do sentido mais íntimo está sustentada na vivência ilusória da completude da mônada psíquica e narcisicamente na constituição do eu ideal, a tendência do eu em retornar ao fechamento na tentativa de evitar ao máximo se defrontar com sua condição de desamparo é como o retorno de um rio a seu curso original. Portanto, podemos afirmar ser impossível eliminar a intolerância,
o preconceito em suas formas, porque implicaria ou eliminar a realidade do desamparo ou se tornar imune a ela. Também na mudança de paradigma dos anos 1920, Freud postula a pulsão de morte e sua anterioridade em relação à pulsão de vida, e afirma que para a vida a seguir é imprescindível um investimento libidinal interno em parte dessa força de separação, como também a expulsão de outra parte dela, a menor, para fora do organismo na forma de destrutividade. O que leva André Green a dizer, referindo-se à vida psíquica, que toda guerra previne a ameaça de uma guerra civil potencial. Esse sentido matricial, buscado até a morte, é mítico. Talvez a gente possa considerar esse estado de sentido pleno quando ele é ilusoriamente alcançado na idealização da paixão fusional e também no caso da alienação a um líder ou a uma causa idealizados. Os encontros só ocorrem mesmo com substitutos através de longas cadeias de mediações. Nessa busca permanente dos substitutos de sentido na vida partilhada, reconhecemos a condição inescapável para a identificação. A cada identificação, em parte, o estado uno desejado é buscado, e ainda que sem o sucesso esperado, a busca se renovará da próxima vez. O psicanalista Fernando Ribarri tem uma frase síntese muito boa sobre isso. A identificação é a resposta do aparelho psíquico à falta ou à perda do objeto. A psique insistirá sempre e para sempre em reaver esse sentido perdido e jamais atingido. De outra parte, as identificações instalam substitutos de sentido na vida junto aos outros e junto a coletivos e nações. Então, isso é bem importante. Ao mesmo tempo em que a identificação introduz algo do outro, sem o que a constituição do eu-realidade não se dá, ela é vivida no nível do núcleo originário da psique como retomada do idêntico através da fantasia fusional. Há um desejo de retorno ao estado mítico originário que Freud descreveu como de tranquilidade psíquica, sem perturbação pulsional ou por estímulos externos. Sim, para o bebê, esse estado único é imprescindível, porque dele depende a geração de um espaço de ilusão para sustentar a vida, espaço provedor da capacidade de imaginar e criar. De maneira que o narcisismo primário tem esse caráter importante, gerador da matriz do eu. Contudo, sendo sua natureza paranoica, ele julga o mal como que vem de fora de si e rejeita intolerante a alteridade, a diversidade, a dessemelhança. Todavia, não nos esqueçamos, as relações de objeto, ou seja, com o outro, com o que no mundo nos convoca e com aquilo que criamos, são decisivas para os limites do narcisismo. Elas promovem interferências de duas ordens opostas e complementares. Elas regulam os limites do narcisismo, justamente porque os objetos são irredutíveis, e também fornecem a matéria-prima para as identificações como guardiões indispensáveis da constituição do eu na pertença à civilização. Junto a essa ferida que se forma na quebra do estado de completude imaginária, duas situações se impõem. A busca ininterrupta por restaurar o fechamento na mônada psíquica e, também, a continuidade do processo necessário de abertura para a discriminação entre o não-eu e o eu. Essa dupla função das relações com o mundo alimenta as chances do eu diante da difícil e jamais completamente finalizada tarefa de separação e reconhecimento da alteridade. As identificações restabelecem em certa medida necessária a ilusão imaginária de um centramento do eu.
Essa ilusão é estruturante, ao fortalecer a capacidade do eu de se manter nessa zona ilusória, ainda que, num outro nível, sabendo da sua dependência interna e externa aos objetos de suas relações íntimas, pessoais e no território coletivo e social. Porém, ela é patológica quando busca neutralizar a alteridade, diante da qual o traço dado pela identificação primária, como identificação com a espécie, se perde por cisão e escorporação, levando o outro a ser experimentado como inimigo, a ser eliminado, seja da convivência real ou por cancelamento, chegando no limite a ser desprezado, coisificado e até assassinado. Só nos resta incessantemente buscar contra essa contra essa tendência psíquica regressiva, o trabalho da cultura. Isso no sentido freudiano. Através dele, ocorre a aproximação com o inconsciente pelo levantamento do recalque. Através dele, pode-se tentar acolher e construir sentido ao que da realidade a percepção recusou. Desse modo, abre-se a possibilidade de virmos a conhecer esse sentido matricial de nós mesmos e representá-lo, pensá-lo, processá-lo em nossas elaborações. E esse trabalho, para mim, é que é psicanálise. Eu agradeço a atenção de vocês. Obrigada. Agora o Marcelo. Alô, boa noite. Dá para ouvir? Mais perto? Bom, o debate contemporâneo sobre as identidades, né, de gênero, raça, sexualidade, classe, como a gente vê, ocupa o centro de disputas políticas, culturais, subjetivas. E as demandas por reconhecimento, reparação e visibilidade expressam a luta de grupos historicamente silenciados. No entanto, a centralidade da identidade também gera tensões no campo da filosofia, da clínica e da psicanálise, sobretudo quando se cristaliza em formações defensivas. A proposta aqui da minha fala é articular brevemente alguns aportes da metapsicologia freudiana, da teoria do self de Winnicott, e das elaborações de Silvia Alonso e alguns outros autores, para pensar a identidade como uma ilusão necessária, um ponto de apoio transicional que pode tanto sustentar quanto aprisionar o sujeito. Eu afasto com isso tanto a negação da importância das identidades quanto a sua absolutização. Então, a psicanálise é convocada a sustentar o paradoxo, afirmar a identidade sem perder de vista a alteridade, o desejo, o inacabamento constitutivo do sujeito. Para começar, convém distinguir dois planos, o da identidade como experiência de continuidade de ser, no sentido que Winnicott diz, e o da identificação como um processo simbólico e coletivo que inscreve o sujeito na linguagem e na história. Quando se fala em identidades sociais ou políticas, trata-se, na verdade, de identificações partilhadas, que podem funcionar como apoios necessários ou, quando cristalizadas, como falsas identidades defensivas. Alguns autores contemporâneos apontam críticas importantes. Douglas Barros critica o identitarismo como produção subjetiva do neoliberalismo, ao reduzir o sujeito a nichos de consumo e vigilância, em sintonia com a concepção freudiana das identificações inconscientes e com a crítica winnicottiana ao falso self. Adriana Queiroz propõe uma mediação entre psicanálise e estudos decoloniais, alertando contra o encerramento apressado do debate identitário e sublinhando a identidade como produção discursiva atravessada por poder e história. Já Jurandir Freire Costa denuncia a persistência na psicanálise do indivíduo abstrato. Mesma crítica que Winnicott propõe em sua obra, né, um sujeito desencorpado e universal, que reforça a cisão mente e corpo própria dos casos falso self. Ele recoloca, o Jurandir,
o corpo no centro da clínica como dimensão política, histórica e expressiva, em contraste com categorias fixas, defendendo uma escuta aberta à rua, às marcas da colonização e às forças culturais que reinventam a subjetividade. Sua proposta inscreve a identidade na dupla dimensão, singularidade psíquica e materialidade cultural dos corpos. Voltando ao Freud, ele nunca concebeu o sujeito como idêntico a si mesmo. Em O Eu e o Isso, o eu é uma instância dividida, como todo mundo sabe, tensionado entre pulsões, ideais e realidade. A identidade emerge como um efeito instável de identificações com objetos amados, com ideais parentais, com imagens sociais. Em Psicologia das Massas, Freud mostra que o pertencimento grupal envolve submissão narcísica ao ideal do grupo, muitas vezes sustentada pelo narcisismo das pequenas diferenças. Um mecanismo de exclusão do semelhante como forma de manter uma ilusória coesão do eu. Desse modo, a identidade é uma ficção estabilizadora, defesa contra o desamparo, a angústia e a alteridade interna. Ela protege, mas também empobrece, quando se transforma em fortaleza do eu, como advertiu Rudinesco, ao apontar o risco de se fazer do trauma uma insígnia e do sujeito uma vítima que exige reconhecimento absoluto, interditando o trabalho psíquico. Já o Winnicott desloca o eixo do conflito pulsional para a relação do bebê com o ambiente. Em sua concepção, a experiência de um ambiente suficientemente bom permite a emergência de um self verdadeiro, fundado na espontaneidade e na criatividade. Já a falha ambiental crônica leva à formação do falso self. Uma organização defensiva adaptada à demanda externa que assegura a sobrevivência ao custo da vitalidade subjetiva. É nesse contexto que Winnicott introduz o conceito de ilusão necessária. No início da vida, o bebê acredita criar o seio materno. Cria e encontra o seio ao mesmo tempo. Uma experiência de ilusão fundante que tem como efeito preservar o subjetivo, o que é próprio, e transitar por experiências compartilhadas ao mesmo tempo. Essa ilusão, sustentada empaticamente pela mãe, constitui o espaço transicional em que o self pode emergir. Mais tarde, a desilusão deve ser introduzida de modo gradual. Se ela for antecipada ou ausente, o resultado é o colapso do mundo subjetivo. Se for perpetuada, impede o amadurecimento e a relação com o externo. Isso transposto para o campo social, os processos de identificação podem ser pensados como uma ilusão necessária, um ponto de apoio que permite nomear-se, localizar-se, afirmar-se. No entanto, quando cristalizada, impede o brincar, o deslocamento e o vir a ser. Passa a funcionar como um falso self coletivo, máscara de pertencimento que silencia a espontaneidade e o movimento genuíno do sujeito. Entre o nascimento do self e a formação da identidade social, há um hiato que define toda a complexidade da subjetivação. Winnicott o descreve como um intervalo entre o ser e o representar-se, entre a experiência viva de existir e a necessidade de se reconhecer em uma imagem. A identidade, antes de ser uma categoria, é uma experiência de continuidade. Ela é muito mais sentida do que mentalizada ou intelectualizada, sustentada no corpo, no gesto e no olhar do outro. Então, a noção de Winnicott de continuidade de ser desloca radicalmente o debate moderno sobre identidade. Ao invés de uma unidade substancial que se preserva através do tempo, como na tradição aristotélica, o ser winnicottiano é processual, dependente de um ambiente que o reconheça sem invadi-lo. Nesse caso, o ser é uma conquista, não um dado. Essa conquista depende de um outro que ofereça o espaço transicional onde o sujeito possa se experimentar como criador, sem perder a ancoragem no real. A identidade, assim, nasce do paradoxo. Só posso ser eu mesmo quando posso depender de alguém sem me dissolver nele. Nesse ponto, a leitura contemporânea de autores como Jurandir ajuda a reposicionar a discussão. A identidade é relacional e histórica, produto de negociações contínuas entre sujeito, linguagem e cultura. O que o Winnicott acrescenta a essa compreensão, essa diferença, é o plano da experiência. Aquela em que um bebê ainda não distingue o eu do outro, mas sente uma continuidade de ser sustentada pela confiabilidade do ambiente. A ruptura precoce dessa continuidade não gera apenas sofrimento, mas um tipo de lacuna ontológica
que mais tarde se traduz em necessidade de reconhecimento absoluto. O sujeito passa, então, a buscar fora, nas identidades fixas, nos pertencimentos coletivos, o que deveria ter sido garantido como base do seu existir. Quando o bebê cria o seio e o encontra, ele vive a ilusão de que o mundo é uma extensão da sua própria existência. Essa ilusão fundante é o núcleo da experiência identitária primária. É uma identidade baseada na identificação com o lugar, segundo Winnicott. O lugar psíquico da mãe, espaço em que o sujeito se ancora e do qual poderá progressivamente se separar. Essa teoria da identificação espacial antecipa uma concepção de identidade que não é definicional, mas topológica, o modo de ocupar o mundo e de ser sustentado nele. A identidade, portanto, não é algo que se tem, mas um modo de habitar. O risco da modernidade, sobretudo do neoliberalismo, é transformar essa dimensão relacional em propriedade. As identificações passam a ser tratadas como posse, como signo que garante visibilidade e coerência no mundo que desagrega continuamente os vínculos. Nesse cenário, o sujeito perde contato com o caráter provisório e criativo da sua própria existência. A identidade converte-se em refúgio narcísico, compensando o colapso do pertencimento simbólico. Winnicott oferece uma alternativa clínica e ética para esse impasse. Ao situar o verdadeiro self como aquilo que nunca se comunica totalmente, o autor introduz uma diferença crucial entre ser e mostrar-se. Há no sujeito um núcleo não representável, uma reserva de silêncio que constitui sua singularidade. A identidade, quando saudável, preserva algo desse silêncio. Quando se torna sintoma, o apaga. A tarefa analítica é, então, permitir que o sujeito volte a brincar com a sua própria identidade, não para destruí-la, mas para restituir-lhe o caráter de jogo, de construção transicional entre o dentro e o fora. Essa perspectiva encontra ressonância com a crítica contemporânea de autores como Stuart Hall, que vê a identidade como um ponto de sutura entre o discurso e o sujeito, sempre imóvel e contingente. A diferença é que Winnicott antecipa esse pensamento no registro da experiência emocional. Antes de ser discursiva, a sutura é afetiva. O bebê cola-se ao ambiente que o sustenta, e é dessa colagem que nasce a capacidade futura de significar-se. Quando o suporte falha, a colagem se transforma em fixação. O sujeito passa a se definir pela aderência a identificações rígidas, tentando garantir por meio do nome o que perdeu como experiência de ser. A clínica contemporânea revela com frequência essa identidade compensatória. O sujeito chega ao consultório com um discurso perfeitamente coerente sobre quem é: homem, mulher, mãe, sobrevivente, artista, vítima, militante, mas muitas vezes sem sentir a realidade viva de si mesmo. Essa cisão entre o nome e o sentir é o correlato moderno da dissociação entre falso e verdadeiro self. O analista, diante disso, não deve atacar a identidade, mas tampouco confirmar seu caráter defensivo. Sua função é criar um espaço onde o sujeito possa ser sem precisar provar quem é. Só assim o nome volta a ser metáfora e não prisão. Nesse sentido, podemos dizer que a identidade, para o Winnicott, é menos uma questão de conteúdo e mais uma questão de ritmo. Ela depende da alternância entre dependência e autonomia, ilusão e desilusão, comunicação e reserva. O self mais consistente é aquele que pode jogar com suas identificações sem se perder nelas, que pode pertencer sem renunciar à solidão, comunicar-se sem ser invadido. A maturidade emocional, portanto, a conquista da plasticidade identitária é a capacidade dessa conquista identitária, a capacidade de transformar-se sem romper a continuidade do ser. Se a identidade social é necessária para a inserção simbólica e a identidade política é necessária para a reparação histórica, a psicanálise lembra que ambas precisam estar a serviço da vida, não o contrário. Quando o sujeito se confunde com a sua causa, ou quando o coletivo se fecha em pureza, o campo da ilusão torna-se rígido e a criatividade morre. A verdadeira emancipação, tanto individual quanto coletiva, talvez resida justamente na possibilidade de jogar com as identidades, de transitar entre elas, de sustentar o paradoxo de ser um múltiplo, aliás, de ser um e múltiplo, dependente e singular. Então, nesse ponto, ele antecipa uma ética da identidade como percurso. Ser é,
sempre atravessar. Atravessar o espelho, o nome, o corpo, o outro. O analista é aquele que acompanha essa travessia não para devolvê-la coerência, mas para sustentá-la em sua abertura. A psicanálise, ao invés de oferecer identidades, oferece continência. O espaço potencial em que o sujeito pode existir, mesmo que ainda não saiba quem é. Então, o identitarismo pode ser compreendido à luz de Freud e Winnicott como uma resposta do outro, do ambiente, às falhas desse ambiente, né? No caso do racismo, da misoginia, da LGBTfobia, do colonialismo e da exclusão estrutural. Ele responde à necessidade legítima de proteção, visibilidade e nomeação por meio de processos de identificação coletiva. Como lembram a Silvia Alonso e o Renato Mezan, as lutas identitárias não devem ser desqualificadas. Elas são formas históricas de resistência e subjetivação. Contudo, o risco emerge quando essas nomeações se tornam absolutas, interditando o jogo com o significante, inibindo a contradição, bloqueando a alteridade. Sobretudo quando os processos de identificação se cristalizam em identidades fixas. O identitarismo, nesse sentido, pode tornar-se um falso self político, uma forma de sobrevivência que reproduz paradoxalmente a lógica normativa que combate. Silvia alerta para a armadilha de certos discursos que, ao buscarem reconhecimento integral, encerram-se em lógica narcísica e repetitiva. A aula da Silvia, anterior a essa, nesse espaço, articula de forma potente o percurso dos feminismos com a teoria psicanalítica. Ela mostra como os feminismos contemporâneos transformaram as marcas de subalternidade em posições de discurso. Mulheres negras, trans, indígenas, lésbicas, antes silenciadas, passam a nomear-se a partir da diferença. Essa é uma enunciação vital. Ela constitui uma forma de ilusão necessária, uma tática de amarração que ressignifica o trauma e inscreve o sujeito no laço social. No entanto, Silvia também adverte contra o fechamento identitário que impede a potência da alteridade. A verdadeira força política da identidade está em seu caráter processual, sua abertura à invenção, à ambivalência, aquilo que escapa à forma. Como ela menciona, a sexualidade na psicanálise tem que estar a serviço da criatividade. A clínica, nesse contexto, não deve confirmar nem desautorizar identidades. Ela deve funcionar como um espaço transicional, aquele onde o sujeito pode habitar a ilusão identificatória, mas também brincar com ela, desmontá-la, reinventá-la. O analista escuta o que escapa à categoria, sustenta o gesto espontâneo que emerge quando o falso self cede. Sempre uma perspectiva de legitimação e abertura. Como lembra Mezan, a psicanálise não escuta a mulher, o negro, o trans. Escuta aquela mulher, aquele sujeito negro, aquele corpo trans, com sua história inconsciente, suas fantasias, seus afetos, suas ambiguidades e paradoxos. A clínica é o lugar onde a identidade pode ser desmontada sem ser negada, sustentada sem ser fixada, nomeada sem ser totalizada. Então, para finalizar, né, integrando Freud, Winnicott e a Silvia, sublinho uma concepção de identidade como montagem transitória, ilusão necessária e espaço de invenção. Identidade é ponto de apoio, não ponto final. É um recurso simbólico que pode tanto favorecer a subjetivação quanto inibi-la, dependendo de como se articula com o desejo, a alteridade e a espontaneidade. A psicanálise, ao sustentar a contradição do sujeito, o seu não saber, sua incompletude, sua abertura, pode contribuir para um campo político e clínico que não absolutiza a identidade, mas a coloca em movimento. A tarefa ética da psicanálise é talvez essa: não confirmar nem recusar a identidade do outro, mas abrir espaço para que ele possa brincar com ela até que dela não precise mais. Freud nos ensina a desconfiar das formações narcísicas. Winnicott valoriza o gesto espontâneo que brota quando o falso self cede. Ambos nos lembram que o humano começa onde a identidade fracassa. E é nesse fracasso que habita a liberdade. É isso. Agora com vocês, a Roberta Kerd. Bom, como apresentado pela Mira, né, e na fala dos colegas, da Mari e do Marcelo,
O encontro de hoje é uma oportunidade de retomar um ciclo de aulas densas e provocativas sobre questões fundamentais da contemporaneidade, que se fazem presentes na formação psicanalítica e na prática clínica. Há pouco mais de um ano, em 24 de setembro passado, tivemos a alegria de receber nesse auditório Benilton Bezerra Júnior para uma necessária discussão sobre identidade, narcisismo e alteridade. Essa aula foi assistida presencialmente por diversos de vocês e disponibilizada no convite para a atividade de hoje. Pretendo destacar alguns pontos daquela ampla apresentação e tecer reflexões e diálogos a partir deles. Benilton, em sua aula, fez uma retomada histórica de por que e como o conceito de identidade, que originalmente vem da filosofia e da psicologia, aportou na psicanálise e por que ele é tão importante nos dias de hoje, principalmente quando articulado ao conceito de narcisismo e alteridade. Ele fez uma proposta que considero bem afinada com a maneira como nós trabalhamos a psicanálise no curso de Psicopatologia Psicanalítica e Clínica Contemporânea. Iniciemos por uma provocação dele que aponta que no mundo atual temos pressa e, em geral, queremos resolver o problema. Ao invés disso, ele nos sugere encontrar boas perguntas, ficar com elas, pensar sobre elas e não respondê-las rapidamente. Ele propõe um percurso reflexivo e crítico, bastante instigante e, a meu ver, bem pertinente. Benilton nos apresenta a psicanálise contemporânea como tendo um importante compromisso com o horizonte ético. Se a realidade não existe em si, mas é o que nós percebemos, e se é pelo pensamento que damos sentido para os fatos e o mundo, pensar nos torna um pouco menos vulneráveis, nos ajuda a lidar conosco e com nossa contemporaneidade. Para ele, o conceito de identidade é fruto da modernidade, no momento em que o destino não é mais dado pelo nascimento, como nas sociedades de castas, em que estas são atribuídas e não é possível nenhuma mobilidade. Benilton retoma Freud, que trabalhou esse conceito da identidade, promovendo sua desconstrução, ao subverter a concepção clássica de sujeito cartesiano, apontando o descentramento do consciente para o inconsciente, do eu para o outro. Sua proposta de um sujeito dividido não se encaixa bem com a suposição de uma identidade pessoal coerente e estável. Freud propõe, então, o conceito de identificação, que revela a maneira multifacetada, descontínua e contraditória da subjetividade humana. Seus jogos identificatórios variados que não se integram em uma única forma. Por muito tempo, o conceito de identidade para a psicanálise se reduziu a uma cristalização imaginária que paralisava o processo identificatório e se associava a uma dimensão alienante e narcísica. Contudo, temos acompanhado um giro importante dessa posição nos últimos anos. A partir das transformações econômicas, políticas e culturais do mundo contemporâneo, a identidade deixa de ser um assunto de foro íntimo e torna-se estratégia e instrumento de ação política. Um conjunto de movimentos, como a queda do Muro de Berlim e a ascensão do neoliberalismo, inaugura um novo momento histórico. O atual período neoliberal é marcado pelo enfraquecimento da política do bem-estar social. Os ideais coletivos cedem lugar para um individualismo exacerbado e não mais o mundo é tido como sociedade, mas tão somente como aglomeração de indivíduos. Esta ideologia neoliberal tenta vender que o sofrimento ou o sucesso do indivíduo só dependem dele, buscando um apagamento de como a estrutura social delimita os horizontes de qualquer pessoa. Apresenta-se, assim, o fracasso da utopia revolucionária, inaugurado com a Revolução Francesa, e se promove um deslocamento das grandes pautas universais libertárias que até então eram um centro da política. Desta forma, velhas lutas e pautas seculares que tiveram marcos importantes, como a luta dos direitos civis nos Estados Unidos ou o combate ao apartheid na África do Sul, se transformam agora em políticas de identidade que passam a ocupar um lugar de bastante centralidade na cultura e na política e que encorajam novas perspectivas na maneira de se pensar a constituição do psiquismo e da subjetividade humana, exigindo retomar os marcadores de classe, raça e gênero e sua interseccionalidade, como propõe o feminismo negro norte-americano a partir de Angela Davis.
Os estudos recentes sobre colonialismo e decolonialidade passam a questionar as ideias sobre povos, raças e gêneros ditos minoritários ou minorizados, e questionar a ideia dominante de um sujeito universal masculino, branco, europeu e heterossexual. Pensar a identidade como eixo da ação política é fazer a denúncia do universal como um modelo único, em detrimento de todos os outros como expressão do humano. A crítica decolonial aponta que, simultaneamente aos ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, para a expansão do modo capitalista de produção, o conceito de raça foi fundamental para justificar o crime continuado que os europeus perpetraram na América e na África. Segundo Douglas Barros, esse esforço administrativo nos remete ao complexo da diferença identitária, no qual a identidade dos outros povos, no imaginário europeu, se torna fechada à processualidade histórica. É a coisificação da diferença inerente aos grupos humanos não europeus em relação a eles. Os colonizadores, para justificar a dominação dos novos mundos, atribuem à diferença identificada nas comunidades fora da Europa uma ideia de inferioridade e fazem dela a representação imaginária na qual a gestão se baseará. Sobre a sombra dessa identificação, que precisava reduzir, através do conceito, a multiplicidade, a diversidade, a unidade, a noção racial tornou-se o solo da modernidade. No recém-lançado O que é Identitarismo, esse filósofo e psicanalista formula uma potente genealogia que identifica como primeiro movimento identitário o do branco colonizador europeu, o do homem branco colonizador europeu, desse suposto sujeito universal. Esse autor vai situar o identitarismo como cooptação neoliberal, um sintoma do século XXI, e critica a identitarização da diferença iniciada com o colonialismo europeu e que é sabidamente quem instaura ou consolida um regime de hierarquias sociais que estabelece perenes justificativas para a sujeição e a escravização dos colonizados e, por consequência, de toda a diferença. Porém, não nos escapa que, a partir das lutas por direitos de diversos setores da sociedade, sobretudo os movimentos negro, feministas e LGBTQPNQIA+, que a identidade passa a ganhar uma nova dimensão na psicanálise e ser vista finalmente como um importante lugar de reconhecimento pelo outro. Forma-se uma convicção importante de que a escuta analítica se afine para ouvir o sofrimento promovido pelo pensamento colonial, que por séculos considerou as pessoas negras como mercadoria, e os povos originários como destituídos de alma, não reconhecendo neles sua humanidade. Vale chamar a atenção para a importância da experiência identitária, a partir da dupla perspectiva do sofrimento e da elaboração teórica crítica. Por exemplo, no Brasil, já nos anos 80, Neuza Santos Souza lança Tornar-se Negro, as vicissitudes da identidade do negro em ascensão social. O livro não teve o reconhecimento necessário. Observou-se uma resistência e a recusa da comunidade psicanalítica em reconhecer a originalidade do trabalho dessa importante psicanalista negra. Falava-se mais do prefácio de Jurandir Freire Costa, excelente por sinal, mas não se adentrava na escrita, na obra, provocando uma invisibilidade que colaborou para um trágico e lamentável desfecho, o suicídio da autora. Aí chegamos ao fundamental Acordo Inconsciente, Significações do Corpo Negro, que foi a pesquisa de doutorado da nossa colega de departamento, Isildinha Nogueira Batista, feita durante os anos 90, mas que só foi publicada recentemente. Passaram-se quase 25 anos para essa tese virar livro, né? Onde ela propõe uma metapsicologia original sobre a constituição subjetiva das pessoas negras. Trabalhos como diz Ildinha são fundamentais para o refinamento de nossa escuta. Ela ressalta sempre a importância da clínica e de pensar o sofrimento nesta dupla dimensão, do singular e do coletivo, pois o racismo vai afetar cada sujeito de uma maneira própria.
Pergunto-me, estamos lendo suficientemente essas autorias? Nos dedicamos, enquanto campo de estudos, a entender o lugar e a obra daqueles que na nossa sociedade já foram colocados como outros? Será que não continuamos insistindo no sujeito universal, ao qual toda diferença é situada como distanciamento e inintegibilidade? Outro aspecto importante dessa luta política de quebrar com a lógica racializada, ou, segundo Tamiayushi, racizada, posto que é uma racialização subalternizadora, está no reconhecimento da importância de políticas de reparação e ações afirmativas que garantam o acesso de negros, indígenas, LGBTQIA+, a uma educação e saúde de qualidade, ao ensino superior, às oportunidades de trabalho, à representação política e aos nossos espaços de formação psicanalítica. A discussão sobre branquitude, portanto, continua fundamental. O que é ser branco no Brasil? A cantilena de que a pele não importa e que a exclusão social e nossa iníqua estrutura social é um problema de todos, negros e brancos, e não um perverso legado inaceitável, segue como um muro erguido contra o qual quase não nos insurgimos. É eticamente aceitável deixar sempre em segundo plano tratar-se de um sistema de privilégios, de uma falsa meritocracia, na qual usufruem uns poucos brancos que concentram poder e riqueza e reproduzem essa desigualdade estrutural em suas práticas e em suas escolhas cotidianas? Benilton nos alerta, contudo, que a cultura atual das redes sociais promove a adesão imediata ao prazer narcísico de se sentir pertencente a um grupo homogêneo e abdicar da condição de sujeito, o que pode transformar as lutas identitárias em um aprisionamento que pode ser rapidamente apropriado pela lógica neoliberal e da sociedade voltada para o consumo imediato de pautas e temas, afastando-se, então, das possibilidades de uma construção social efetivamente decolonial. Assim, há o risco de que as lutas identitárias sejam capturadas pelos tensionamentos de um mundo polarizado e percam a condição de trânsito e abertura, que possibilitam o caminho para a alteridade e a atenção às diferenças. Por isso, inspirado por Hannah Arendt, que se dispõe a refletir sobre a própria existência e de maneira crítica sobre o próprio pensamento, indica o esforço e a importância de não se cair na polarização e sustentar a crítica e a contradição. E qual a pertinência do conceito de identidade para a psicanálise atualmente, então? Benilton apresenta a identidade hoje como um elemento analítico fundamental, um instrumento a serviço do nosso eixo ético de atuação, de abrir caminhos, de criar dispositivos e pensar palavras. Inventar modos de interação que ampliem a capacidade do sujeito se pensar como sujeito, e que é indissociável de um processo permanente de autoconstrução, da reposição da capacidade do sujeito de se ver como criador de si próprio, que vai buscar o que lhe possibilita seguir criando. Parece-me que essa concepção de identidade proposta por ele se aproxima da que Tamiayushi propõe como transidentidade e que foi trabalhada pela nossa colega Mara Café em um excelente artigo da revista Percurso, intitulado Identificação e Transidentidade, Noções para uma Psicanálise Intergênero e Interracial. Nesse artigo, ela vai nos convidar a pensar sobre as interrogações que a clínica contemporânea nos faz, a partir das transformações do mundo do trabalho e das relações amorosas, que indicam que as posições únicas e estáveis têm se transmudado em múltiplas e provisórias, nos levando a identidades mais afeitas às posições permeáveis e permutáveis, as transidentidades. Ela enfatiza também a importância de se prestar atenção e fazer trabalhar o processo subjetivo e intersubjetivo da racialização na transferência, para que essa última se constitua e opere na condição de uma verdadeira alteridade, alertando que uma análise interracial demanda fortemente de seus agentes uma experiência transidentitária, em que as identidades culturais não se achem violadas, suspensas ou negadas sistematicamente, e sim reconhecidas, livremente expressas, passíveis de serem interpeladas e visitadas, abrindo, por fim, o campo das identificações mútuas, esteio indispensável da transferência.
Essa abertura para o múltiplo, apresentada por Benilton e pelas transidentidades como uma possível saída da lógica binária, tão característica da epistemologia moderna, que ainda impera no nosso mundo, também se faz presente na obra recente Cartas a um Velho Terapeuta, a experiência de uma psicanálise não identitário, de Érico Andrade e Thaís Klein, que foi lançada aqui no SEDES em agosto desse ano. Neste livro, os autores vão desenvolver de maneira bem interessante uma proposta de escuta das diferenças a partir da experiência, que engloba a corporeidade e o território, inclusive do analista. O título faz uma provocação ao clássico Cartas a um Jovem Terapeuta, de Conrado Caligares. A proposta aqui não é dar dicas a quem está começando, mas enfatizar a importância da psicanálise se manter aberta, não só para novas premissas metapsicológicas, mas também para a criação de novos dispositivos clínicos, principalmente a partir da experiência coletiva de psicanálise nas praças e nos coletivos. E o que essas experiências podem trazer de contribuição também para a abertura da escuta no setting do consultório. O velho aqui não tem a ver com a idade, mas com um fechamento. Poderíamos dizer narcísico? O recurso às cartas enfatiza a dimensão relacional e o convite ao diálogo. Eles vão nessa direção apresentada por Benilton de sustentar as contradições, ou como lindamente propõe o Winnicott, e que foi enfatizada tanto pelo Marcelo como pela Mara, de sustentar o paradoxo. Trata-se, então, de mantermos, enquanto psicanalistas, com a escuta aberta aos desafios que o mundo nos traz, e em luta na direção da utopia por uma sociedade mais justa. Assim como propõe Benilton, tem que ser permanente em todos os espaços o nosso esforço de entender quais são as opressões, os silenciamentos e as invisibilidades que nosso modelo produz, e que precisam ser denunciados para que esse universal concreto, falhado, possibilite a criação de um horizonte mais interessante para todos nós. Afinal, são as lutas dos grupos oprimidos e excluídos que têm garantido avanços em direção a um modelo de sociedade menos excludente, abrindo espaços preciosos, não necessariamente para aliados, mas para a nossa autoconstrução e transformação crítica. Finalmente, inseridos no mundo paradoxal e incerto que precisa de cada um de nós para contrapor a reprodução da mesmice e de um mundo sem o outro, o que significaria, em última instância, a morte do psiquismo em seu dinamismo e a extraordinária riqueza, e a possibilidade de produzir vidas e mundos de mais alegria e interação. Muito obrigada. Bom, agora a gente vai abrir o debate. As perguntas são todas muito bem-vindas para que a gente siga refletindo todas essas questões. Eu vou estar anotando aqui as pessoas. Oi, oi. Eu vou sugerir que as pessoas se apresentem, nem todo mundo sabe quem é, né? De onde é. Dá para ouvir assim? Foi? Oi, eu sou o Daniel, eu sou psicólogo. Fiz o curso de psicopatologia alguns anos atrás. Muito boas as falas de todos, gostei muito. Mas eu fiquei com uma questão que é: e quando a alteridade não remete a algo negativo? Necessariamente, né? Acho que com as ferramentas que vocês trouxeram, do Winnicott, do Freud, a gente tem mesmo esse aspecto que é a identidade como fuga do desamparo, aí o medo, a diferença, o ódio também como forma de defesa, mas a alteridade também tem um aspecto bom, positivo, até prazeroso, né? A psicose mostra para a gente o que acontece quando a gente não separa da identificação primária e fica sempre no mesmo. Quando a identidade é demais, também é ruim, né? E também, assim, trazendo aí a teoria lacaniana, o objeto A, resumidamente, que é o objeto símbolo da alteridade,
ele é a causa do desejo também. Né? Então, tem algo na alteridade que nos move, que é criativo, né? Que é prazeroso, e algo perigoso na identidade que vocês trouxeram bem. Né? Mas, enfim, como é que ficam as propostas de vocês, pensando que a alteridade não é só ruim, né? A alteridade não causa só ódio e desamparo. A gente faz 3 perguntas? Não, tá. Então responde, tudo bem. Quem sabe a plateia vai se aquecer. Daniel, eu acho que a gente também falou em todas as nossas falas da importância indispensável, essencial da alteridade. Quer dizer, no caso da proposta que eu trouxe, se a criança não puder sair do espaço monádico, então a gente vai entrar no espaço da psicose, né? Quer dizer, em todas as nossas falas, eu acredito que, unânime nisso, a presença da alteridade é a garantia da abertura. Então, quando a identificação acontece, ela carrega um paradoxo, diz o Castoriadis. Por um lado, é a tentativa de fazer a reconfiguração, a reconstrução, através de uma fusão com o outro, daquele lugar monádico e quase, vamos dizer assim, primário, né? Por outro lado, é justamente pela identificação que a socialização acontece e que a possibilidade de um espaço criativo vai se dar. Então, isso não está negado. Se não ficou claro, eu acho que eu não fui suficientemente explícita na minha fala. Vou lamentar muito se isso não ficou claro para todo mundo. Mas o paradoxo é justamente esse, né? Quer dizer, não há como você constituir o mundo sem o outro. Mas há, do ponto de vista da vivência do desamparo, uma tendência regressiva a negar o desamparo. E para negar o desamparo, eu tenho que sentir que nada em mim falta e que eu estou protegida nesse fechamento mítico, né? Então, isso jamais vai ser encontrado, isso é só um movimento, vamos dizer, né? Uma tendência regressiva. Mas todo o campo social, todo o campo subjetivo, todo o campo psíquico só pode ser formado nas relações de alteridade, né? Talvez só indicar, né, quanto que talvez, né, no mundo contemporâneo, nessa lógica neoliberal, tem essa ideologia vai um pouco nessa direção de que você não precisa do outro, você sozinho se basta e dá conta de você mesmo, né? Oi? Mais perto. Mas isso é uma ilusão, né? É enfim, uma falácia. Mas eu quero dizer que no que eu trouxe não é uma questão ideológica, é uma questão estrutural do psiquismo. É diferente do que a Roberta está apontando, né? Quer dizer, que o campo social busque fazer disso uma proposta do jeito que a gente conhece, para os fins que a gente já sabe, é uma coisa. O que eu trouxe é que é estruturante do psiquismo, né? É um momento de partida, tanto do narcisismo, né, quanto do eu que busca, através da ilusão, se satisfazer, né? Então, é um pouquinho diferente. Eu queria só fazer uma observação, Daniel, um pouquinho antes de você falar. Justamente eu estava pensando, ao ouvir as 3 falas, né,
que o que marca uma diferença de um pensamento psicanalítico, algo que a Bara, num certo momento, ressaltou, que, assim, vocês estão trazendo o tempo todo um jeito de pensar que é através do paradoxo, e não de um julgamento moral do bem e do mal, né? Assim como o conceito de alteridade aí, eu acho que ele está sendo apresentado tanto na sua vertente constitutiva, indispensável, quanto na vivência que o sujeito pode ter dessa experiência, né? Então, são categorias, né, de pensamento em que convivem aí esses aspectos paradoxais. Eu fiquei pensando que essa é uma marca em algo que vocês trouxeram, né? Porque é paradoxal justamente porque não é linear. Não é que o eu realidade vai fazer sumir, desaparecer, não ser mais buscado esse lugar fusional, né? Quer dizer, ele é fusional na busca, porque na origem não tem fusão porque não tem dois. Ele é monádico, ele é fechado. E interessante quando o Marcelo fala, por exemplo, da ilusão necessária, né? A gente não está lidando com a categoria do que é bom, do que é ruim, né? Eu acho que é isso que queria aqui sublinhar. Não surgiu nenhuma questão, algum ponto para debate? De falas que fechassem, né, gente? Mas que abrissem. Então, espero que não tomem o que a gente trouxe como, né, respostas, mas como abertura de campo. Né? Rafael vai falar. Se apresenta, Rafael. Boa noite, meu nome é Rafael, sou aluno aqui do 2º ano. Fiquei pensando, a partir da fala de vocês, no ódio enquanto intrínseco, né, à constituição psíquica do sujeito, e, portanto, não superável na sua trajetória. Fiquei pensando na ideia também do quanto que o desenvolvimento das sociedades foi acompanhado sempre por algo de uma marca do ódio, assim, seja na luta de classes, seja na disputa, ao mesmo tempo também nas marcas de cooperação e desenvolvimento e tal. E fiquei pensando quais saídas sublimatórias a atualidade coloca para o ódio, assim, se a gente parte do princípio de que ele não é eliminável, como sublimá-lo no contemporâneo. Eu acho que a Mara indica um pouco o caminho do trabalho da cultura, né? Acho que, mas é verdade que a cultura hoje talvez esteja nesse sentido que você está falando, né? Que elementos da cultura poderiam favorecer essa sublimação, essa elaboração. Então, ocorre que esse ódio, vamos dizer assim, na base, né, quando da ruptura da mônada, quando da abertura da mônada, você vai ter, nessa forma de pensar, você vai ter um quantum desse ódio que vai ser libidinizado. E que pode, no campo das sublimações, ele pode ser utilizado em todas as atividades, ou competitivas, ou de trabalho conjunto,
ou qualquer coisa que você for necessitar sublimatoriamente, e sublimação neste autor tem uma característica muito aberta, é sublimatória toda energia usada para qualquer atividade que tenha um reconhecimento, uma função social. Então, o sublimatório aqui não está sendo usado como aquilo que diz respeito às artes ou a grandes criações, não é isso. O sublimatório aqui é toda atividade que você possa constituir desde a perspectiva de um reconhecimento, de uma contribuição coletiva. Então, a ideia é que uma parte desse ódio libidinizada possa ser como uma agressão necessária para a ação. Outra parte vai continuar dentro da mônada, e ainda que inconscientemente vai atacar tanto a alteridade quando ela te configurar uma situação de muita frustração ou decepção, né? Quando te colocar numa situação de desamparo, não porque ela quis necessariamente, mas porque acontece que o outro é autônomo e faz aquilo que ele acha que ele tem que fazer, não o que eu gostaria que ele fizesse. Então, esse ódio pode emergir na situação mais banal cotidiana, como ele pode ficar travado, né? Limitado, vamos dizer assim, no interior da mônada. As atividades sublimatórias, sendo quaisquer umas, resta saber onde cada sujeito vai poder exercer. Então, talvez aí o que a Roberta traz é muito interessante, né? Porque quais são os ideais? A saída do eu ideal passa pelos ideais da cultura. Então, quais são os ideais da cultura que são propostos nesse momento? E aí tem uma questão muito importante no contemporâneo, né? As grandes narrativas não fazem mais sentido. Então, o que é que no coletivo pode engajar e fazer sentido como ideal da cultura que não seja apenas nessa direção de fazer com que o sujeito se torne pacotes de energia disponíveis ao mercado? Pergunta fica, né? O trabalho da cultura implica levantamento de recalque e assunção daquilo que a percepção rejeitou, no sentido de que é isso que faz com que a gente possa transformar os imaginários que a gente tem em relação à cultura. Então, o trabalho da cultura é justamente o trabalho psicanalítico estrito sensu, mas o que ele implica é a abertura para que outras significações sejam constituídas. Isso se torna um desafio num mundo como o nosso. Eu não sei se eu te atendo, Rafael, eu não sei o que você tinha também pensado, imagino que você pensou alguma coisa, seria legal te escutar. É que eu fiquei pensando assim, a lógica da identidade, ela está baseada, de alguma forma, em grupos, né? Então, eu me identifico com grupos, independente qual é a identidade que eu estou falando, né? Então, se a identidade exige de mim o pertencimento a um grupo, e esse grupo se forma a partir de uma identificação que, de alguma forma, como eu posso dizer, pasteuriza uma comunidade, esse ódio viria também destinada a outro grupo. Então, isso, de alguma forma, levaria a uma hostilidade, sei lá se essa é a palavra, né? Entre microdiferenças, se a gente não superar a lógica de uma identidade que permite só existir por um negativo, né? Eu sou identitário na medida em que o outro não é da minha identidade, do meu grupo. Então, como superar isso? Porque ao mesmo tempo que a gente... O narcisismo das pequenas diferenças. Isso, e que de alguma forma, se o narcisismo é das pequenas diferenças, o ódio também vai existir as pequenas diferenças. Sim, e até como... na fofoca. Né? O Castoriadis diz, tem momentos em que o ódio se espraia na guerra, numa guerra de atrocidades. E tem outros momentos em que ele se espraia insidioso, inclusive na malevolência cotidiana. Né? Então, sim, claro, a alteridade está sempre sob o risco do meu ódio.
E o interessante é que o eu, que se constitui como outro, né? Porque o eu é um outro, diz o Rimbaud, né? Quer dizer, essa miríade de outros que me constituem, para a mônada também é foco do ódio. Muitas vezes é o ódio voltado para si próprio. Quando ele é libidinizado, talvez o eu possa se proteger. Quando ele não está libidinizado e está voltado para si, a gente pode pensar na melancolia. A gente também pode pensar na paranoia contra o outro. Queria dar parabéns a todos e agradecer a mesa, muito bacana essa discussão e a possibilidade de poder ir revisitando, né, esses temas a partir de diferentes autores ao longo das várias apresentações que vem acontecendo, permite a gente seguir aí com o debate, o pensamento a respeito dessas questões tão atuais que inquietam a gente, né? Então, sobre essa questão do ódio inevitável, uma das preocupações que eu tenho se dá por essa proposição, né, do ódio inevitável como algo universal. Acho que está aí presente numa determinada leitura possível, né, da opção de morte ali do Freud, e que acho que corre o risco de a gente contribuir com uma certa reificação, né, de determinadas relações de hostilidade e dominação que possam acompanhar aí a humanidade. Então, essa é uma inquietação que eu tenho, não que eu acho que a gente precisa responder, mas, enfim, é uma inquietação que eu tenho, que eu gostaria de compartilhar. E, por último, queria fazer um comentário, né? Achei bastante inspirador e interessante a proposição do Marcelo, perspicaz, no sentido de poder pensar a identidade não como sim, não como um não, mas numa perspectiva própria do campo psicanalítico. Eu saí daqui da apresentação do Benilton, né, ele se posicionando em favor do identitarismo, muito mais numa perspectiva das lutas e batalhas que a gente vem enfrentando na contemporaneidade, do que de um ponto de vista da nossa teorização e concepção do sujeito nos embates específicos da sua emergência. E achei perspicaz, então, essa proposição do Marcelo, que nos permite pensar a circunscrição do conceito no campo psicanalítico para poder dialogar com esse campo social mais amplo que nos é essencial, né? Então, acho que ali tem um campo de reflexão interessante para a gente, né? E resgata, do ponto de vista lacaniano, né? Por exemplo, a potência e importância da dimensão imaginária do que possa ser a identidade, né? Sem dizer, o imaginário não tem peso. Não tem, ele é fundamental, está ali numa concepção winnicottiana, tal como o Marcelo propõe para a gente. Então, agradecer aí o desenvolvimento. Obrigado. Boa noite, eu sou Cleide e, bom, primeiro queria parabenizar a mesa, muito interessante a proposta e o desenvolvimento que vocês fizeram dos temas já pensados e repensados. Mas eu queria introduzir como é que a gente pode pensar a guerra das torcidas de futebol. Por quê? O que é isso que se busca? Através de um time no qual eu me identifico, eu viro o time, né? Eu viro um representante ali e com uma perspectiva de pertencimento fortíssimo, né? E com essa ideia de que o outro não é um adversário, é um inimigo, né? Então, pensando um pouco nessas teorizações que foram sendo trazidas, né, desse outro e dessa busca, porque me parece que é complementar, né, essa busca de estar pertencendo a
E, a partir disto, tudo aquilo que não é A vira um resto a ser destruído, inclusive, né? Porque a violência nos campos de futebol... Tá? Então, assim, pensando esse fenômeno de massa, porque vocês também têm uma proposta de que o que fazer, né? Nós descrevermos o processo muito bem. Agora, como ser de alguma maneira ativo, porque como o departamento nessas políticas de reparação e tal, estão tratando com um universo bastante restrito, podemos dizer, né? Então, um pouco para já tentar ser criativo ou ampliar essa questão de como pensar e como intervir, se é que tem algum jeito, dessa lógica que é a mesma que vocês descreveram como sendo narcísica, né? E que ganha essa dimensão social. Então, era uma coisa para a gente conversar. A Alessandra estava querendo fazer uma pergunta, ela faz primeiro? Sim. Está mais para um comentário. Bom, sou a Alessandra, sou aluna do primeiro ano do Psicopatologia Psicanalítica. Vou falar algumas coisas que reverberaram em mim, né, nas falas todas. Eu entendo assim, né, quer dizer, bom, uma ala da psicanálise rejeita o conceito de identidade, a gente aqui nessa mesa está dizendo, não, um conceito que tem que ser levado em conta na clínica e tal. Ainda assim, me chama muito a atenção quantas vezes eu ouvi a palavra cuidado, atenção, é preciso ter cuidado, precisamos ficar atentos. E quando a Roberta menciona, né, um autor que diz que o primeiro movimento identitário que surgiu foi do homem branco europeu, essa pequena frase, para mim, ela já coloca toda a discussão em outro lugar. Do meu ponto de vista, esse cuidado, eu falo para mim mesma todo o tempo. E, ao invés de pensar, né, cuidado se o movimento identitário não vai transformar a pessoa, ela não vai ficar aprisionada na vitimização e etc., eu tenho muita dificuldade em pensar dessa forma. Eu penso, cuidado, Alessandra, mulher branca, privilegiada, para você nunca olhar para alguém e tratar como paranoico, e tratar, né? Então, assim, a quantidade de vezes em que a gente fala, ótimo, estamos considerando os movimentos identitários como algo a ser, como uma ferramenta clínica, porém, contudo, cuidado, atenção, eu acho assim, para mim, esse cuidado todo, eu acho que a gente tem que voltar para nós mesmos, assim, na clínica. Eu acho que na hora que tiver esse monte de cuidados e a gente puder jogar eles fora, né? Por que agora que tem que ter cuidado? Por que não tinha que ter cuidado antes? Por que agora que são esses os movimentos identitários a gente tem que ter tanto cuidado? Não sei, só uma coisa que me chama a atenção. Eu não acho que... Deu para entender o que eu estou falando? Tá. Quem começa de vocês? Bom, com relação aos cuidados, né, Alessandra, eu acho que eu tentei ressaltar no texto como a gente precisa estar atento com a gente mesmo, né? Porque, né, é muito fácil a gente escorregar no universal, no modelo europeu, né? Então, acho que a ideia de, quando eu falo, né, resgata essa questão da branquitude, né, é um trabalho, acho que árduo, para a gente estar o tempo todo se olhando, né, até quando a Mira preparou a introdução, né, ela falou assim, Roberto, você vai falar um pouco de como é que isso aparece na transferência? Né? Eu acho que a gente precisa tomar cuidado. Eu tentei apontar um pouco isso aqui, quer dizer, assim, essa ideia de que esse movimento, né, de segurança, de que você precisa ter um analista igual a você, que vai poder te escutar melhor,
acho que a gente tem que pensar que, às vezes, tem um valor, mas se a pessoa pode, exatamente porque está tão identificada, escorregar e se atrapalhar e não escutar o que precisa ser escutado, né? Então, acho que nunca é demais cuidado e atenção. Né? Cuidado para que esse identitarismo não se cristalize. Eu estava falando, cuidado para que o identitarismo, né, não se cristalize, é desse cuidado que eu estou falando que me chama atenção, né? E eu acho, Roberto, para mim a diferença, de novo, por que agora a gente se pergunta, será que a transferência não acontece? A gente tem mais possibilidade de escolher. A gente pode escolher se a gente quer ou não alguém parecido com a gente. E eu acho que tem muita gente que ainda não pode escolher, porque se você olha a proporção de psicanalistas que são formados dentro de grupos identitários, quer dizer, acho que a pessoa também pode, ela precisa ter a liberdade de escolher, que nós temos, não é? Eu acho que, assim, essa é uma questão. Então, uma pessoa trans, o quanto que ela pode escolher ela querer um psicanalista trans? Mais difícil, né? Não? Vezes... Acho que é bem, assim, em termos de quantidade, eu acho que é mais difícil. Então, por isso que eu digo, quando chega na vez do outro, a gente fala, cuidado. Será que a pessoa tem que ter mesmo um analista tão parecido e que... Entendeu? Não sei se está dando para entender o que eu estou falando. Só. Agora, acho interessante que você fala, por exemplo, dessa questão trans, né? A gente tem uma amiga trans. E uma das questões que ela traz, como analista, é que só encaminham para ela os pacientes trans. Será que acham que ela só pode escutar quem é trans? Né? Então, acho que é dos dois lados. Tem a questão da Cleide também, do Thiago. Eu só queria falar uma coisa aqui, Alessandra, né? Que eu citei rapidinho a Udinesco, né? Que ela dá a mesma alerta que você, né? Porque é possível tomar o trauma como algo tão sensível que não pode ser questionado, que não pode ser abordado, né? O risco de uma clínica identitária é sacralizar aquilo e não tocar, né? Um possível risco. Frente ao, acho que esse cuidado que os analistas acho que ouvem e falam, né? O analista pode não atravessar o que tem que ser atravessado por conta dessa radicalização do sofrimento, né? Dessa suposição de algo intocável. É um apontamento bom. Ô, Cleide, eu também quero saber essa resposta aí, de como fazer. Mas eu acho que você traz, né, Cleide, um pouco esse lugar da psicanálise, o que a psicanálise pode fazer pelo social, para além do âmbito do consultório, né, ou da clínica. Me pareceu que você está lançando um pouco essa... Eu acho que o nosso lugar é de pensar essas questões. Marcela, você quer responder o Thiago antes da Márcia fazer? Eu queria agradecer o comentário do Thiago. Acho que você pegou o que eu quis dizer. Essa proposta. Então, a Márcia fez um sinal assim. O que é, Márcia? A Márcia Ramos ia falar, né? Não, mas eu queria ouvir o que a Márcia pensou que ela fez assim. Agora você pôs um mau lençol aqui, porque eu estou articulando o meu pensamento, no sentido de se eu concordo ou não que o nosso papel é pensar, né? Eu acho que existem invenções de dispositivos, eu trabalho isso no curso, né? Sobre o campo de futebol, a gente pode pensar que é diz que tem psicólogo, né, nos times, sei lá, mas... É um fenômeno coletivo. Agora, sim.
É a mesma identidade que tem quando dois Kleiniano, lacaniano, quando quem dois sabe? lados estão guerreando. Os dois têm a mesma imbecilidade de achar que é melhor que o outro. É a mesma imbecilidade da guerra, quer dizer, é essa fantasia de que nós juntos formamos uma espécie de massa compacta e inviolável. Essa fantasia, ela está tanto na mônada como ela está na torcida que se coloca diante do outro como sendo o outro todo mal, ou todo ruim, ou todo perigo que me assola. Né? E eu acho que a identidade, nesse sentido, tem uma dimensão delirante hoje, né? Uma coisa é ela ser algo que habita um paradoxo, que eu posso mexer. Outra coisa é aquilo que eu acredito piamente e vou matar alguém por conta dessa diferença. Uhum. Acho que uma marca da pós-modernidade é a identidade como delírio. Ah, mas isso eu quero falar. Só um instante, Márcia. Dá só um minutinho. É porque justamente uma família ofendida é capaz de matar um membro de outra família que ofendeu. Um grupo social é capaz de matar outro grupo social. Um país é capaz de mobilizar um exército inteiro para matar gente que nunca viu e que nunca fez mal pessoalmente para ninguém. Diz o Castoriadis nas suas avaliações interessantíssimas do campo social. Isso só pode acontecer porque esta reserva narcísica exige. E essas identificações maciças, que podem ser identitárias, sempre existiram, inclusive nos grupos muito fechados e originários, ou quando você tira, por exemplo, uma pessoa de um grupo originário e desloca ela para um outro lugar que não tenha nenhuma referência, onde as significações daquela sociedade não vigoram, ela pode enlouquecer ou morrer. Então, assim, a força desse magma, né, é tamanho que leva qualquer um, né, identificado com a sua família, com o seu clã, com a sua raça, com a sua cor, com qualquer coisa, ou com o seu estado, com a sua nação, a matar o outro. Por quê? Porque justamente constitui essa barreira contra o desamparo. Isso nos grupos e nos coletivos, o que é muito interessante de pensar. Não que seja bacana, que seja assim, mas é muito interessante pensar. Eu ia retomar, Márcia, né? Retomando a fala da Mara mesmo, né? Do ódio como o afeto primeiro, até todo o percurso da sua fala e o momento que você coloca da intolerância como impossível deixar de existir, né? E já nesse momento me remeteu à ideia do narcisismo das pequenas diferenças, né? Mas eu achei de boas perspectivas, né? Quando você remete, eu queria entender até se é o autor a qual você se referiu, se é o Douglas, quando você fala de entender os movimentos sublimatórios de um modo mais amplo. Não. O Castoriadis, tá. Porque que me parece que é uma boa expectativa para a gente, porque tem sido muito difícil estar nesse mundo, tudo vira o eu contra eles, né? Nós contra eles e tal. Então, desde o time de futebol, né? Mesmo com amigos super bacanas, basta ser o outro time que joga que eu vou torcer contra, não porque é contra o meu time, não, porque eu não quero que ele ganhe, porque ele é o rival do meu time, e por aí vai, em tantas, né? Então, me pareceu que essa fala, quando indica que algo disto que são os restos
dessa agressividade pode tomar diversos caminhos sublimatórios muito mais amplos. E que, nessa perspectiva, me abre para pensar os identitarismos por aí, porque somente quando eles conseguem dar um rumo para esta luta, para esta forma de se colocar no mundo, para lutar por alguns direitos, né? É um uso dessa energia que resta, não tão resto, mas de uma forma muito de boa expectativa, né? E não colocando os identitarismos naquela linha que alguns autores chegaram a colocar, né? Que isso enfraquece a luta maior quanto à classe socioeconômica, né? A luta de classes. Então, gostei muito de ouvir esse percurso e essa sua colocação. E a todos da mesa, muito obrigada. Uma ou duas perguntas, e depois te responde e encerra. Mas, sim, Cacá. Vou fazer um comentário rapidinho numa coisa que o Thiago falou e que eu também fico pensando, que é como é que a gente vai diferenciando um pouco dentro desses conceitos. Então, sei lá, eu lembrei que o Jurandir fala no livro dele sobre violência, que ele se preocupa em diferenciar a agressividade primária e o ódio primário da violência propriamente dita como uma destrutividade intencional ao outro, né? E ele fica um longo pedaço do livro dele fazendo essa diferenciação, né? Que nem a gente toma cuidado para diferenciar o traumático como registro constitutivo e o trauma como um acontecimento, né, que pode desmontar completamente a subjetividade. Então, são conceitos, pulsão de morte, ódio, né, que você falou isso, eu achei importante também, né, vários autores têm questionado isso hoje em dia, né, como é que a gente opera esses conceitos com esse cuidado, né. Mas isso está totalmente implicado na questão, porque esse ódio, se ele é resultante da quebra de uma mônada, ele também, por outro lado, só vai ser despertado porque essa mônada se constituiu e ela precisa se constituir para que o núcleo do eu se produza. Então, ele é necessário. Ele é necessário porque ele decorre de uma necessidade. Então, dentro do campo de onde ele emerge, ele é necessário para que haja ruptura. Agora, quando ele se torna algo destrutivo, violento contra o outro, bom, isso Freud cansou de explicar que tem uma diferença entre a agressividade e a destrutividade. E isso ninguém está dizendo que não, né? Então, isso está muito claro isso na psicanálise, desde sempre. Agora, que resta sempre algo do destrutivo para fora, né? E da tendência ao zero para dentro, isso é um pressuposto da pulsão de morte. A gente pode não concordar com ela, existem autores que não concordam, o próprio Winnicott não concorda, né? Agora, quando a gente vê tamanha destrutividade no mundo, eu fico em dúvida se eu poderia não concordar com ela. Bom, então a gente encerra. Bom, então, vamos encerrar o evento, a aula. Agradeço aos presentes, mais uma vez, a presença.